Olá, começa agora o Alpha Channel News. Projeto de lei obriga síndicos e moradores a denunciarem casos de violência doméstica nos condomínios. Os números da Covid-19 na região. A retomada das atividades no ganha-tempo de Barueri e o papel fundamental do RH nas empresas durante a pandemia do coronavírus. Tudo isso e muito mais em 1 minuto no Alpha Channel News. Um projeto de lei aprovado pelo Senado obriga síndicos e moradores a denunciarem casos de violência doméstica nos condomínios. O projeto visa diminuir o número de casos que aumentou durante a pandemia do coronavírus. O projeto de lei é visto como mais um instrumento para coibir a prática de violência doméstica, crime em sua maioria praticado contra mulheres, crianças, idosos ou incapazes. No entanto, alguns juristas questionam alguns aspectos do texto, como a transferência de responsabilidade, uma vez que o Estado não pode impor ao particular, ou seja, ao cidadão comum, a função investigativa e tampouco repressora, cuja obrigação é exclusiva do poder público. Quando alguém me pergunta se existe uma transferência de responsabilidade, é preciso que a gente tenha em mente que o síndico ele já tem como uma das suas atribuições legais o dever de zelar pela segurança e pela saúde dos condôminos. Sem contar que o crime de omissão de socorro ele já vem tipificado no Código Penal, ainda que não fale especificamente sobre violência doméstica. O projeto de lei prevê multa aos condôminos e até a destituição do cargo do síndico no caso de omissão. Porém, alguns especialistas avaliam que o texto deixa muitas brechas, já que não há como fiscalizar se o síndico ou um vizinho qualquer está omisso a algum caso de violência doméstica no condomínio. O síndico, ele tem o dever legal de zelar pela saúde e pela segurança do condômino. E ele tem que ter em mente que a própria Constituição Federal, que traz aí a casa como um asilo inviolável, ela traz 3 exceções a essa regra, que é em caso de flagrante delito, quando se precisa prestar um socorro ou por uma determinação judicial. Então, o que a gente sempre recomenda ao síndico é que numa situação como essa, ele chame a polícia para que a polícia, junto com ele, entre aí na residência para entender o que está acontecendo. Se o risco é iminente, ele pode, como qualquer outra pessoa que tem o dever aí de prestar socorro, ele pode arrombar uma porta e se valer da própria Constituição Federal para justificar aí o seu ato. Para alguns juristas, o projeto pode abrir caminho para delações falsas, mas nesse aspecto a advogada discorda. O texto prevê multa contra aqueles que utilizem a denúncia como meio de atingir a honra e a dignidade das pessoas envolvidas. Eu entendo que além da multa que pode ser prevista aí na convenção do condomínio, a pessoa que faz uma denúncia vazia aí, sem fundamento, uma denúncia falsa, ela pode responder inclusive civil e penalmente. Civil por meio de uma ação indenizatória aí por quem se sentiu ofendido aí a sua honra, e no aspecto penal eu vejo aí um crime contra a honra mesmo, aí calúnia, difamação, enfim. Agora vamos aos números do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba têm 4.711 casos confirmados no total. Em Barueri são 3.313 pacientes, 118 internados, 260 óbitos e 2.783 pacientes curados. Santana de Parnaíba tem 1.398 casos confirmados, 25 internações, 57 óbitos e 1.316 pacientes curados até o momento. Lembrando que os boletins são atualizados diariamente nos portais das prefeituras na internet. O Ganha-Tempo de Barueri retomou o atendimento ao público com a adoção de diversos protocolos sanitários para evitar a contaminação pela Covid-19, além de limitar o acesso ao prédio mediante agendamento prévio. O
o Ganha Tempo voltou a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Entretanto, alguns serviços continuam suspensos. Para consultar a lista ou agendar um atendimento, acesse o site barueri.sp.gov.br/ganhatempo. Muita coisa mudou em decorrência da pandemia do novo coronavírus, entre elas a estrutura de trabalho nas empresas. Diante desse cenário, o Departamento de Recursos Humanos encontrou um novo desafio: garantir a sobrevivência do negócio e, ao mesmo tempo, assegurar o cuidado e o bem-estar dos funcionários, apesar das incertezas. O RH das empresas hoje vai muito além da simples contratação ou demissão de profissionais. Durante a pandemia da Covid-19, o departamento se tornou peça-chave no gerenciamento da empresa. Entre as novas responsabilidades da área de recursos humanos está a preservação do caixa e, sobretudo, das vidas dos colaboradores da organização. O que antes a gente tanto pedia, um espaço privilegiado e estratégico para recursos humanos, que durante décadas batalhamos e conquistamos, mas que ainda não estava no centro da decisão, agora está no centro da tomada de decisão. Nós, profissionais de recursos humanos, de fato, podemos hoje contribuir mais do que nunca para a saúde das nossas empresas e dos nossos colaboradores. De acordo com Beatriz Nóbrega, o departamento, neste momento, precisa acompanhar todas as medidas impostas pelo governo. Além disso, mais do que nunca, estar aberto ao diálogo com os funcionários e, principalmente, comunicá-los dos próximos passos a serem seguidos pela empresa. A transparência na comunicação diminui a angústia e a sensação de incerteza. Uma outra dica é você se atentar para a saúde integral, não só a saúde física, mas principalmente a saúde emocional, a saúde mental, a saúde social e a saúde financeira dos seus colaboradores. Promova conteúdos, promova discussões, promova interações que possibilite essa pessoa, os seus colaboradores, terem a saúde como um todo preservada e não só a saúde física. Então, é hora de educação financeira, é hora de as pessoas entenderem como gerenciar melhor os seus recursos, é hora das pessoas se conectarem, ainda que virtualmente, mantendo a saúde social e, principalmente, cuidar das suas emoções e de seus pensamentos. Ainda, segundo a coach em recursos humanos, é hora de buscar inovações para mudar a estrutura formal das empresas, levando a uma organização mais colaborativa, flexível e resiliente. E agora é a hora da gente ver se vivemos realmente os valores que pregamos, se vivemos o propósito que buscamos, E se não vivemos, revisitá-los. E por fim, claro, ousar. Dado que tudo mudou, por que não mudar mais ainda, Aproveitar a oportunidade e dar um passo além na sua ousadia e na transformação da sua empresa. Agora preste atenção, você que tem uma empresa e está contratando. O Alpha Channel abre um canal de comunicação chamado Emprego. Para participar, basta nos enviar as vagas disponíveis, as qualificações necessárias e o valor do salário oferecido, que nós vamos juntar as duas pontas. Não perca tempo e anuncie sua vaga no Alpha Channel News. Envie para o e-mail jornalismo@rapcomunicações.com.br. E você que está procurando um emprego, fique ligado. Sua oportunidade pode aparecer aqui. No próximo bloco, a reabertura das academias de ginástica e do Alphaville Tênis Clube, depois de 100 dias de portas fechadas. A nova estrutura familiar em meio à pandemia. E os vídeos enviados por vocês, mostrando o que tem feito durante a quarentena. Não saia daí. Estamos de volta. O governo de São Paulo antecipou a autorização de reabertura das academias de ginástica para as regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo. Barueri e Santana de Parnaíba estão entre os municípios autorizados a retomar a atividade. Se estamos em uma constante busca pela saúde e boa forma, depois da pandemia do novo coronavírus, teremos um desafio a mais: voltar ou iniciar uma atividade física que nos tire do sedentarismo depois de meses de isolamento em casa. A conscientização trazida pelo Covid
ela vai ser super importante para a galera sair da poltrona, né, de casa, e combater os maiores desafios que a gente tem, que normalmente é a criação de uma rotina de treinos. Sem rotina a gente não consegue criar o ritmo, né? E a vida difícil de trabalho que todo mundo leva, com pouco tempo. Mas acho que se todo mundo entender que a saúde tem que ser prioridade e conseguir encaixar um tempinho na agenda, a gente consegue criar esse hábito. Entretanto, Felipe acredita que, de certa forma, a quarentena pode sim ter causado um impacto positivo nesse sentido. Quem não estava acostumado a se exercitar começou a se interessar pelo assunto, e quem já praticava exercícios regularmente buscou alternativas para se manter ativo. Independente do meio, se a atividade vai ser feita em casa, na academia, ou se vai ser uma corrida, uma musculação, uma dança ou uma luta, eu tenho certeza que as pessoas vão se preocupar cada vez mais com a saúde, né, com a atividade física. Então, controle de alimentação, enfim, manutenção das rotinas. Nesse momento, a procura ainda é tímida. Muita gente está com receio de retornar à academia. Porém, Felipe garante que as academias estão preparadas para receber os alunos, seguindo protocolos muito rígidos de segurança sanitária. Para manter o padrão, a gente nivelou a rede por cima, verificou quais eram os padrões mais rígidos e fomos além, né? Então, tudo para garantir a segurança do nosso aluno. Então, por exemplo, tem medição de temperatura na entrada, tapete para desanitização, todos os aparelhos são limpados constantemente, a gente vai distribuir máscaras gratuitamente para os nossos alunos, as aulas coletivas estão temporariamente suspensas, em locais que requerem agendamento, a gente está ajustando o agendamento de treino de acordo com a limitação, com a capacidade colocada pelo município. Então, tudo para manter a segurança e transformar as academias num local super seguro para a prática das atividades físicas. O Alphaville Tênis Clube também anunciou o retorno parcial das atividades depois de mais de 100 dias de portas fechadas. Inicialmente serão liberadas as modalidades praticadas em áreas abertas, a academia de musculação e alguns serviços, conforme orientação dos protocolos oficiais do governo. O horário de funcionamento foi reduzido de segunda a sexta-feira, das 7 às 21 horas, e aos sábados e domingos, das 7 às 17 horas. A volta gradual de todas as atividades será informada através dos canais de comunicação do ATC, como o Instagram e o site alphavilletenisclube.com.br. Todo o processo desencadeado pela pandemia impactou não só os setores da saúde e da economia, mas também a estrutura dentro de casa. O isolamento social nos fez voltar no tempo, quando as relações se restringiam quase que exclusivamente ao convívio familiar. A vida moderna ampliou nossa rede de relacionamentos, escola, trabalho, lazer e, consequentemente, o tempo em casa, em família, foi reduzido. Agora, diante da realidade da pandemia do novo coronavírus, tivemos que voltar literalmente para dentro de casa e resgatar antigos hábitos, o que a psicóloga Liana Velasquez chama de ambientação familiar. Ambientação familiar entra qualquer elemento. Entra a casa física, as relações familiares, a forma como as pessoas estão olhando para este momento, né? Diante de todo esse processo, eu penso que o mais importante é fortalecer as relações familiares através do quê? Do antigo diálogo, do antigo olho no olho, onde as famílias em algum momento, por ocupações, por compromissos, perderam esta possibilidade, perderam esse espaço no tempo, né? O isolamento social tirou as crianças da escola, os pais do trabalho presencial e todos estão se reorganizando dentro de casa, em uma nova ordem familiar, ou antiga, se comparada àquela do tempo dos nossos avós, por exemplo. E esta tomada de consciência desenvolveu um processo que se chama autoconhecimento. E às vezes assusta. Quem sou? Onde estou? Para onde vou? Né? É um momento difícil de pensar sobre isso, porque nós não temos muita expectativa de tempo, de espaço. Estamos vivendo algo muito novo, muito diferente.
Para que as famílias encarem esse processo com mais tranquilidade, a psicóloga sugere que relembrem como era passar o tempo juntos, fazer as refeições na mesa, falar sobre o que pensavam e como se sentiam, além de cuidar da higiene com mais atenção. E quanto à vida pós-pandemia, Liana acredita que seremos os mesmos, porém mais conscientes. Diante de todo este processo, nós estamos vivendo uma autorregulação, de novo conhecendo quem somos dentro de casa e que família, como funciona essa família, né? Então, por isso, ambientação familiar. Ambientação familiar tem a ver com ambiente saudável, favorável para o crescimento individual e para o amadurecimento emocional familiar. Não deixe de participar da campanha Bandeira Branca do Alpha Channel do Bem, em prol de famílias carentes nesse momento de pandemia. O Alpha Channel convoca toda a nossa comunidade a aderir à campanha Bandeira Branca. Quem estiver passando por necessidades, sinalize com um tecido branco na porta de casa. Nós do Alpha Channel e você que nos assiste, vamos doar alimentos a essas famílias. Contamos com a sua doação para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. É muito fácil, basta identificar uma casa com pano branco e deixar alimentos para a família. Ou, se preferir, pode trazer até o Alpha Channel, que vamos distribuir a quem mais precisa. Participe e faça a diferença. As famílias e o Alpha Channel agradecem. Campanha Bandeira Branca, apoio à Lusitana. Agora a gente confere o que vocês têm feito para passar o tempo durante a quarentena. O vídeo de hoje é da Eleonora, do Residencial 2. Olá, meu nome é Eleonora, sou moradora de Alphaville e sou uma das sócias da Casa Coach. Vim contar um novo hábito meu durante a quarentena, que é a realização de cursos online. É algo que eu não fazia e que eu tô aprendendo muitas coisas diferentes que eu nunca imaginei que eu pudesse aprender por aqui. Tem diversas plataformas que oferecem esses cursos. Vou falar hoje especificamente da Hotmart, que tem uma variedade de cursos super interessantes, inclusive o nosso de liderança doméstica, que é para você que gosta dos cuidados com a casa, que quer aprender a cuidar melhor da sua casa, ou já melhorar uma habilidade que já existe, e se você tem empregados domésticos, também aprender a melhor forma de se comunicar e liderá-los para que as coisas na sua casa aconteçam da maneira com que você deseja. É isso, um abraço para todo mundo. Mande você também o seu vídeo, ele será exibido aqui na próxima semana. Anota aí o número do nosso WhatsApp, 942470505. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Não deixe de participar mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. O número do nosso WhatsApp, você já sabe, 942470505. Aproveite e siga a gente no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece na região. @AlphaChannelTV. Obrigada pela sua companhia e até mais.